No programa Santa Inovação de hoje, vamos mostrar como a tecnologia e a inteligência de dados têm sido importantes no combate à Covid-19 aqui em Santa Catarina. Quais recursos têm sido usados, como surgiram, o que apontam, quem desenvolve e como são utilizados, você vai conhecer agora. Acompanhe. Bancos de dados, modelo epidemiológico, mapas de situação de risco, mapeamento da capacidade de leitos, mensagens de alerta à população de casos da doença e índice de isolamento social. No programa de hoje vamos conhecer como a tecnologia e a inteligência de dados vêm ajudando a sociedade a enfrentar o novo coronavírus. E para conversar sobre esse tema, a gente recebe no programa Santa Inovação de hoje, aqui na TVAL, Fernanda Barreto Bornhausen, que é fundadora e presidente do Social Good Brasil, organização sem fins lucrativos que promove o uso da tecnologia, inovação e dados para solucionar problemas sociais. Fernanda, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. E também recebemos Félix Fernando da Silva, diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Félix. Obrigado pela oportunidade. Fernanda, vou começar com você então, porque o Social Good Brasil ele vem dando apoio no desenvolvimento em 5 soluções, né, que a gente acompanhou ali antes de iniciar o programa. Entre elas estão o banco de dados anonimizados, né, que não expõe os cidadãos, de casos confirmados da Covid-19 e que segue o modelo da Coreia e o banco de informações abertas ao público. Explica para a gente mais ou menos como que funciona, então, esses 5 pilares. Então, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo conversar sobre um assunto tão importante, que é um assunto do uso de inteligência de dados para resolver problemas sociais. Esse é o nosso propósito, nós viemos trabalhando há alguns anos nesse propósito. Eu acho que é bom eu contextualizar um pouco, Felipe, sobre como é a nossa parceria e como é que nós viemos e como é a atuar junto com o governo do estado de Santa Catarina, nessa força intersetorial. Tudo começou no Laboratório de Gestão de Dados para a Gestão Pública ano passado, do qual o governo fez parte, né? O Félix era foi nosso principal interlocutor, junto com o secretário Tasca, e ali, junto com o Ministério Público e o TJ, nós construímos, junto com 7 estados, com a nossa metodologia própria, um produto de dados para cada estado, para resolver um problema específico. A partir daí, essa parceria se fortaleceu, o próprio Estado, junto com o Ministério Público e TJ, decidiram formar um grupo para dar seguimentos em produtos de inteligência de dados para a saúde. E não por coincidência, então, surge a pandemia, o Covid, né, e todo esse trabalho, então, que já estava sendo articulado, se volta para o combate e controle do Covid. Assim começou. Então, antes de qualquer produto, eu acho que seria bom colocar isso, que é uma estratégia, né, intersetorial, que inclui outros atores, depois o Félix vai falar um pouco melhor sobre isso, né, e dentro de um núcleo intersetorial de inteligência de dados, ou seja, todos juntos, para ajudar que Santa Catarina tenha o melhor conjunto de produtos de inteligência de dados para melhor tomada de decisão, para transparência à sociedade, todas essas finalidades. Então, não foram pegos de surpresa, então, Fernanda? Já estava em andamento e daí só direcionaram as forças? Nada por acaso, né, Felipe? Eu acho que o fato de nós termos... estamos há 10 anos atuando no Social Good com tecnologia para resolver problemas sociais, com dados há 2 anos, inteligência de dados, e com a gestão pública apenas desde julho do ano passado. Então, foi uma decisão nossa, enquanto organização voluntária e sem fins lucrativos, de atender às políticas públicas. Nós entendíamos que não adiantava ter toda aquela metodologia e não atuar com as políticas públicas. Portanto, foi dado esse passo e, com muito conforto, junto com todas as instituições de Santa Catarina, nós seguimos aquilo que já vínhamos fazendo. Acho que ficou bem mais tranquilo, né, Félix? Acho que antes de falar dos produtos, eu precisaria contextualizar. Ótimo. Félix, quer complementar? Perfeito. Acho que assim, a gente vem desenvolvendo um trabalho interessante e aí fazendo uma contextualização sobre o que o governo vem fazendo desde o ano passado. Eu trabalho no governo do estado desde 1994, sempre na área de tecnologia e sou um entusiasta, né, da utilização de tecnologia para a resolução de problemas públicos.
E nessa minha caminhada, que culminou agora com a minha nomeação para diretor de tecnologia, nós, desde o início, estamos trabalhando fortemente para fazer com que a cultura do uso dos dados para a solução dos problemas de governo, ela esteja, de fato, enraizada no nascedouro das políticas públicas. Chega daquela política do achismo, chega da política relacionada a pseudo-especialistas em determinadas áreas, ou então com algum tipo de interesse político-partidário. O que a gente vem trabalhando desde então é fortalecer essa área de tecnologia, e para isso, obviamente, a gente tem excelentes recursos dentro do próprio governo do Estado, mas nós nos abrimos a participação da sociedade, e aí o Social Good Brasil, como a gente, de fato, tem grandes recursos internos do próprio governo, mas desde o início nós entendemos que nós precisaríamos abrir o governo à participação dessa força, dessa gigantesca força que a gente tem na sociedade e envolvida nesses assuntos, ou seja, de fato, de conseguir construir inteligência dentro do governo. E o Social Good Brasil foi um dos primeiros parceiros que se aliou a essa caminhada, e não só ele, outros vieram em seguida, mas é importante que a gente tenha a consciência e falar sobre dados públicos não é somente uma missão do governo, é uma missão da sociedade como um todo. E aí, para isso, a gente tem feito um trabalho intenso. Tivemos agora essa situação inédita, né? Ou seja, uma situação absurda de uma necessidade de consumo de dados para entender o que estava acontecendo, algo muito súbito que a gente, de fato, precisou se antenar e precisou tentar se antecipar. E nessa linha de raciocínio que a gente construiu essa parceria e conseguimos construir aí vários movimentos, vários produtos e várias situações onde a gente conseguiu fomentar o processo do uso dos dados e também colocar isso à disposição dos gestores do governo do Estado de Santa Catarina. Isso é ótimo, né? E, Fernando, então, voltando lá àquela primeira questão, eu sei que ele é muito complexo, esse projeto, esse programa de soluções, né? Que ele é dividido em 5 pilares, em 5 processos, mas você conseguiria objetivar para a gente, assim, para que a gente possa entender de uma forma geral? Claro. Então, inicialmente foi feito um diagnóstico, né, em conjunto, sobre a situação e o que seriam as necessidades de dados e também quais as evidências se o Estado precisaria para caminhar da melhor forma possível no combate e controle da pandemia. Em cima desse diagnóstico, então, o governo optou por, o secretário Tasco, o Félix, se organizaram junto ao governo e ao governador para montar um núcleo intersetorial. Esse núcleo intersetorial, ele tem vários atores externos, como já coloquei nós, né, o Social Good, vários entes de governo, né, Félix, o Ministério Público, o TJ, a CM, enfim, outros que vieram agregar, agora o Consens, que está se agregando, né, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, ou seja, cada hora a UFSC, o Endim, a Data Science Brigade, são N parceiros que juntos, então, começaram a construção desses produtos. Chegou-se à conclusão de que o produto principal teria que ser um banco de casos. Por quê? Porque a partir do banco de casos, que inclui confirmados e suspeitos, ou seja, todos aqueles que fazem testes em Santa Catarina, sejam eles confirmados ou descartados, e toda a história dessa pessoa, ela fica dentro de um único banco, que foi super complexo de construir, agora falando de inovação e tecnologia, desafiador, porque ele congrega muitos sistemas complexos de saúde, sistemas federais, sistemas estaduais, sistemas municipais. Então, parece simples, mas não é simples, em 40 dias, ter um banco como hoje existe, né? Esse banco, ele está no CIASC, né? Foi uma opção do governo do estado em colocar no CIASC, que é a melhor opção. Foi todo desenvolvido tecnologicamente com as equipes do governo do estado, com os técnicos do CIASC, aliás, técnicos maravilhosos, que não têm medido esforços para que esse banco seja de padrão mundial. Então, a partir desse banco, você consegue ter dados confiáveis para que se possa ter os outros produtos que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse banco hoje, ele tem todos os testes realizados até hoje, né? Eles são anonimizados, é bom frisar isso sempre, Felipe. Sim, sem expor, né?
né? Esse todo o trabalho que nós desenhamos junto com o Núcleo foi um trabalho seguindo todos os princípios da Open Knowledge, que é a fundação mundial que tem as regras para o uso de dados anonimizados, abertos e transparência. Então, tudo isso foi seguido esse padrão, todos os casos confirmados, com todos os seus históricos anonimizados, foram abertos para a sociedade. Está lá no portal de transparência do Estado, da CGE. Qualquer pessoa pode baixar uma tabela Excel ou CSV. A partir da segunda quinzena de maio, né, isso é importante frisar, essa transparência, para que fique bem claro para quem está nos assistindo, né, hoje órgãos de imprensa, classe política, autoridade de saúde e inclusive sociedade pode acessar o portal lá e encontrar todos os dados de maneira transparente, exceto a identidade da pessoa contaminada, né? Qualquer cidadão, qualquer pessoa que saiba navegar na internet, baixar um Excel, pode ter acesso a todos esses dados, fazer os filtros, né? Pesquisadores, estudiosos, jornalistas, cidadão comum, qualquer pessoa que desenvolve tecnologia. O padrão do Banco da Coreia, ele foi um padrão que foi feito justamente para que outros desenvolvedores fora do poder público pudessem desenvolver soluções. As melhores soluções lá foram desenvolvidas, inclusive, pela sociedade. Desenvolvedores independentes que acharam soluções, análises, aplicativos em cima dos dados oficiais. Então, Fernanda, antes de a gente continuar para os outros pontos, né, que são importantes também da SGB, né, eu gostaria de explorar com o Félix também, primeiro, né, qual o portal que o cidadão pode encontrar essas informações, né, já foi falado em CIASC e tal, mas deve ter um endereço onde se encontra isso, né, e qual que é a importância dessa transparência, né, qual que é a importância da sociedade municipal, estadual, ter acesso a esses dados? É muito interessante a gente pontuar isso, porque é um movimento que ele já vem sendo feito há bastante tempo, né? Que começou lá atrás, quando se promulgou a Lei de Acesso à Informação, ou seja, primeiros movimentos onde davam a possibilidade do cidadão, através da tecnologia, através de acessar os dados do governo, fazer o controle social. De lá para cá, outros movimentos, outras legislações têm sido construídas, e a cultura de uso de dados, a cultura do controle pelo cidadão comum, ela vem se consolidando. Nós tivemos também um grande avanço, que foi a construção dos portais de transparência de gastos do governo, também bastante consolidado, bastante explorado para o controle tanto da imprensa, como das pessoas, como dos tribunais de contas, ou seja, já é algo bem consolidado dentro do governo, e tudo isso vem na mesma direção, ou seja, na direção de fomentar o processo de utilização desses dados e fazer com que as pessoas tenham proativamente a condição de auditar, de controlar, de verificar os dados do governo. E, nesse caso especificamente, a capacidade de contribuir com o governo. Ou seja, que a partir de agora, pesquisadores, outros grupos de outros estados, de outros países, a sociedade em geral, consiga observar os nossos dados, fazer conosco isso que a gente já vinha fazendo, ou seja, tentar trazer desses dados insights de planejamento, ou seja, ideias, conjugando esses dados com outros dados de outras bases, por exemplo, fazer com que a gente tenha, além do nosso corpo técnico especializado na área de planejamento, na área de saúde, na área de segurança, educação, em todas as áreas, as pessoas contribuindo para esse trabalho dentro do governo. Então, o site que a gente tem consolidado para esse caso é o coronavírus.sc.gov.br, que ali tem uma série de informações que estão sendo consolidadas, ali é o site principal sobre este assunto, e dali a gente passa, ele nos leva para o site dos dados abertos do governo, ou seja, ele conjuga as duas questões, né? Tanto os dados abertos e os dados sobre o Covid, como os dados abertos sobre o Covid, que é isso que a gente está tratando, e são dados que podem ser baixados e podem ser consumidos por qualquer pessoa. Então, só para a gente encerrar esse assunto, para que a gente no próximo bloco possa continuar a explanação que a Fernanda, que eu até peço desculpa por ter interrompido, mas a gente vai continuar ali com as soluções, né, sugeridas pela Social Good Brasil. Importante frisar então o site que o Félix acabou de passar, coronavírus.sc.gov.br,
qualquer pessoa com acesso à internet pode acessar e ter, então, aí acesso a esses dados com relação à Covid-19. Félix, Fernanda, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no programa Santa Inovação, mas a gente já retorna e continua esse assunto aí que está bem interessante, tá bom? Você aí de casa, não saia daí, a gente já volta aqui na TV Al. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o Félix do Governo do Estado e a Fernanda da Social Good Brasil, a gente falando aí sobre as ações no combate aí à Covid-19, ao novo coronavírus e principalmente a questão digital, a área tecnológica e de dados, né, com relação a isso. Fernanda, no bloco anterior você estava falando das soluções, falou da questão da transparência, né, com contribuição do Félix. E, resumidamente, o que a gente pode, então, falar dos outros pontos sugeridos pela SGB? Eu acho que é bem importante ainda, com relação ao banco de dados, como insumo, né? O cidadão hoje ele tem acesso aos painéis, né? São painéis de BI, com várias telas, em que ele pode ver uma série de informações diárias. Tudo isso é atualizado diariamente, tá, Felipe? Importante colocar isso. E todos os dados do banco, eles servem de apoio para todos os outros produtos que nós vamos falar sobre eles. Então, ali o cidadão pode ver o painel, pode baixar os dados, né? Pode acompanhar os boletins que saem todos os dias. O boletim também vem melhorando, ele também é um produto de informação à sociedade. Para complementar o banco, ainda em versão interna, mas logo nos próximos dias uma versão externa, tem um mapa de situação. Esse mapa de situação é um outro produto, que é um produto de geolocalização bastante sofisticado, em que as pessoas da sociedade, principalmente os gestores públicos, né, e aí é muito importante ressaltar os municípios têm acesso e vão ter acesso cada vez mais a esses dados, e é lá que estão as pessoas, né, lá que são tomadas as decisões de saúde. Então, tudo isso fica acessível aos municípios, e dentro desse mapa de situação, que é todo geolocalizado, você tem, de novo, os casos confirmados, os casos recuperados, os casos ativos, os que vieram a óbito, e dentro do mesmo mapa você tem toda índices de vulnerabilidade, que são índices de que você pode ir acompanhando por uma determinada região, macro-região ou município, como está se desenvolvendo a doença de um dia para o outro, né? Se o percentual de casos confirmados, recuperados, infelizmente óbitos, mas tudo isso pode ser acompanhado ali de forma visual, diferente de um painel de BI, então é uma outra forma de visualizar dados, é um outro produto sofisticado que complementa o banco. Dentro dele também tem toda a infraestrutura, tem toda a parte de hospitais, enfim, né, de estrutura que precisa ser analisada junto com os dados, né, principalmente de atendimento, né, de deslocamento da doença de um município para o outro. Então, isso é bastante sofisticado, até difícil de explicar, é mais fácil se a gente visualizar. Sim, mas esse é o produto 2, tá? O produto... Isso auxilia muito o Estado também, né? Porque, por exemplo, você falou da questão de equipamentos, né, Fernanda? E agora, vendo pela visão do Estado aí, né, Félix, uma região onde os casos começam a diminuir, existem leitos de UTI, respiradores, e que precisam, de uma forma emergencial, ser migrados para um outro município, o Estado está preparado para agir rapidamente nesses casos? Eu acho que essa é uma excelente observação. Na área da saúde, voltando um pouquinho lá na construção ainda do banco, existem dezenas de sistemas diferentes, né? Então, a primeira dificuldade que se enfrenta quando vai fazer um trabalho dessa magnitude é conseguir conjugar todas essas bases de dados numa grande base de dados que consiga ser estudada. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da estrutura hospitalar, ou seja, o Estado de Santa Catarina tem sistemas próprios de gestão dos hospitais, tem os sistemas do Ministério da Saúde, os municípios têm os seus sistemas para controlar a sua rede municipal, e tudo isso precisa ser conjugado, porque quando a gente fala numa análise desse porte, nós estamos falando num território, né? Então, a gente precisa falar no município, e no município tem ali instalado estruturas das 3 instâncias, e também a estrutura privada. Então, a gente precisa consolidar isso tudo para conseguir fazer essa análise conjugada entre, por exemplo,
esse recorte que a gente está fazendo. O avanço da doença e a infraestrutura de saúde, de leitos, de respiradores, de equipamentos hospitalares de todas as naturezas, para conseguir fazer com que os movimentos sejam antecipados. E é isso que tem sido trabalhado. É óbvio, a dificuldade disso tem relação principalmente com a grandiosidade do tema, que a gente está buscando informações em várias bases de dados diferentes. Tá certo. A gente já vai falar do produto 3, 4 e 5 aí, Fernanda, que eu sei que a gente vai ter que ser de uma forma um pouco mais objetiva, que a gente tem apenas meia hora de programa, mas eu quero convidar tanto o Félix quanto a Fernanda e você de casa também a acompanhar uma reportagem agora feita pela nossa repórter Leneza Kras, que ela foi conhecer uma ferramenta criada por uma empresa catarinense que ela monitora o índice de isolamento social, isso feito a partir do monitoramento da movimentação das pessoas. Vamos acompanhar. Uma empresa do setor de segurança da informação e antifraude adaptou a sua tecnologia e criou um índice de isolamento social. Ele mapeia a movimentação das pessoas por determinadas regiões através de vários sensores dos smartphones. Esses dados estatísticos são disponibilizados de forma gratuita no decorrer da pandemia aos órgãos públicos. Entre eles está o estado de Santa Catarina. O índice ele mapeia exatamente se uma pessoa ela permaneceu em casa durante todo o dia ou se ela saiu. Então, quando você vê, por exemplo, Florianópolis no dia 2 de maio com a nota 0,48 ou 48%, significa que 48% das pessoas naquele dia em Florianópolis ficaram em suas casas, enquanto 52% saíram. Como é que funciona? A gente está dentro dos smartphones das pessoas, uma tecnologia embarcada proprietária, que une uma série de sensores como GPS, Wi-Fi e até mesmo os sensores internos dos smartphones para a gente entender o momento de parada, como o giroscópio e o magnetômetro. Essa série de sensores dá para a gente uma vantagem de ter uma precisão muito boa, de cerca de 20 vezes melhor do que o GPS apenas, e faz com que a nossa nota ela seja precisa. Qualquer pessoa pode ter acesso aos dados por meio do site da empresa. No mapa brasileiro, é possível acompanhar o índice nacional e a divisão por estado com o histórico da semana. Alguns dados chamaram a atenção logo no início do mapeamento. No mês de março, as medidas de isolamento começaram a ser implementadas e tivemos notas muito boas, sendo, por exemplo, Santa Catarina e Florianópolis o estado campeão em isolamento. E com o passar do tempo, 2 semanas, 3 semanas depois, isso daí foi começando a afrouxar. Quando eu falo afrouxar, significa notas menores de isolamento por cidade, no Brasil como um todo. Então, eu não estou falando só sobre Santa Catarina especificamente, estou falando sobre todo o Brasil. E isso daí veio se agravando semana a semana, mesmo os estados, os secretários de saúde, os prefeitos, tentando reverter esse cenário baseado no número de casos que estava aumentando absurdamente, a gente ainda encontrava uma menor rigidez aí no respeito a essas regras. O índice de movimentação das pessoas, que pode apontar quais áreas apresentam maior ou menor distanciamento social, permite que os estados tomem medidas mais assertivas de prevenção e outras ações no combate ao Covid-19. Cada estado tem uma solução específica para um problema específico. Em alguns outros estados, por exemplo, foi feita uma estimativa de, por exemplo, a quantidade de leitos que precisavam, baseado no índice de isolamento também. Então, não só o número de casos, mas como as pessoas estão ficando isoladas, qual é o número de leitos que a gente vai precisar e se a gente precisa fazer um hospital de campanha nessa cidade ou não. São inúmeras medidas e a gente, como em loco, perde, de certa forma, a visão aí do que está sendo feito em cada estado e cada secretaria, mas a gente espera estar ajudando eles aí em ter acesso à informação rápida e segura, né? Uma informação precisa aí sobre o isolamento social nas suas cidades. O dado é atualizado todos os dias, ele é atualizado sempre relacionado ao dia anterior. Então, hoje, por exemplo, é segunda-feira, os governadores e prefeitos já têm o índice de isolamento social de seus municípios até ontem, no domingo. Então, já podem ver o que aconteceu ontem para tomar as decisões aí para a semana como um todo. Félix, interessante, né, que a gente viu na reportagem, né, esse monitoramento para a gente ver a questão do isolamento social, que é uma importante ferramenta, vamos chamar assim,
para a gente combater e impedir o avanço da Covid-19, e esse índice pode sinalizar aí possíveis aumentos de casos para a população, né? Esse é um excelente exemplo do uso da tecnologia relacionado a políticas públicas ou movimentos públicos de rápida movimentação, digamos assim. Ou seja, de um dia para o outro eu consigo identificar, por exemplo, as áreas com menor índice de isolamento e consigo movimentar as estruturas do Estado, as estruturas do município, as estruturas de qualquer instituição que possa nos ajudar. Por exemplo, existem vários estados, vários municípios que têm trabalhado com carros de som, têm trabalhado com agentes de saúde que, municiados sobre essas informações do dia anterior, conseguem fazer intervenções muito efetivas, ou seja, para fazer com que essas pessoas elas entendam que o cenário do seu bairro, do seu município, não é o mais adequado para que eles, por exemplo, tenham algum tipo de relaxamento. Então, é uma tecnologia, ou são várias tecnologias que são aplicadas nesse sentido e que nos ajudam enquanto Estado, né? Estado no sentido de instituição que está ali provendo uma análise sobre o cenário e a gente consegue chegar rapidamente nas pessoas. E uma das principais entidades que auxilia o governo nesse momento, é claro, é o Social Good Brasil, né, que a gente está aqui com a Fernanda. E a Fernanda agora ela parou ali no produto 3 dessa ação específica, né, direcionada ao combate à Covid-19. Fernanda, a palavra está contigo. Então, Felipe, como só colocando um pouquinho sobre a Inloco, né? A Inloco é nossa parceira, inclusive uma parceira financiadora. O Social Good tem parceiros financiadores. Todo esse nosso trabalho, tanto com o governo quanto com a sociedade, é gratuito, né? São produtos de voluntariado, mas a Inloco é uma das nossas parceiras e eles têm feito um trabalho maravilhoso para ajudar os estados nessa questão do isolamento. Então, é um produto também muito importante desde o primeiro momento, conversamos com eles e a gente está muito feliz que ele esteja no pacote de produtos aí do estado. Com relação aos outros produtos, eu vou tentar ser objetiva. Um é um modelo epidemiológico, ou seja, é um modelo que faz projeções de cenários sobre como vai estar a situação do Estado daqui a 4 semanas, sobre o índice de transmissibilidade da doença. Ele estima esse índice, que é o índice mais importante, portanto, quanto mais baixo esse índice, melhor o controle da doença, quanto mais alto esse índice, pior o controle da doença, né? Espalha mais. O índice de infectados, ele dá uma média de infectados diário, e ele dá essa média também com uma projeção, são cenários, e a projeção de óbitos. Então, você consegue, através desse modelo, que é um modelo de inteligência, que foi desenvolvido em cima do modelo do Imperial College, né, que é esse modelo que foi trazido aí mundialmente, ele trouxe adaptações. Então, nós, juntos com a Data Science Brigade, que é uma empresa de Porto Alegre, que também está voluntária, adaptamos esse modelo, junto aqui com os times do governo do estado, para que a gente possa ter semana a semana o acompanhamento e a projeção de cenários para a evolução da doença. Isso vem sendo feito desde 10 de abril, né? O RT ele diminuiu bastante com as medidas de isolamento, mas ele volta a subir, então, para você ter ideia, como a Inloco, junto com o modelo, junto com o banco de casos, fazendo essas correlações, você tem um panorama completo sobre a situação, né, de dados e evidências para informar a população, pedir o apoio da população e também tomar as decisões. Esse é o produto, né, que é um produto importante, e tem um produto também que é muito importante, foi desenvolvido bem aí dentro do governo do estado, houve da nossa parte um diagnóstico, uma necessidade, mostrar a necessidade, que é um sistema de leitos em tempo real, ou seja, o governo já tem um software bastante bom, que já está com bastante confiabilidade sobre a ocupação de todos os leitos de UTI e enfermaria em tempo real, e ele vem sendo alimentado pelos hospitais públicos, privados e filantrópicos, e acredito que aí em uma semana ou duas ele esteja bem maduro. Então, todos os produtos ficam automatizados, eles se conversam. As informações que vêm do sistema de leitos, ele alimenta o mapa, alimenta os outros produtos e vice-versa.
uma matriz de tomada de decisão, que é uma matriz Butai, que é uma matriz sofisticada, também automatizada e com várias modelagens dentro, que ajuda e foi desenvolvida pelo Engin UFSC, pelos os doutores da UFSC, também voluntariamente, para ajudar a tomada de decisão na disseminação da doença, nos estágios de gravidade, né, impacto e tomada de decisão. Essa matriz está em versão 1, provavelmente no final dessa semana ela já está pronta, e ainda tem um outro 6º produto aqui, o 7º produto, que é muito importante, que eu vou falar rápido, que é uma conjunção de tudo isso para ofertar para os municípios. Então, isso está em andamento, é uma plataforma que vai ser ofertada aos municípios, junto com o Ministério Público, dentro do ambiente já que o Ministério Público tem para atender a saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde. Fui rápida, não sei. Ótimo. Fernanda, trabalho não está faltando nessa época aí, né? Ô, Félix, já que a gente está falando aí em isolamento social, né, questão de dados, né, quando a gente fala em produto digital e nas relações, né, interpessoais agora de maneira digital, de que forma você hoje como representante do governo aqui, né, no programa Santa Inovação, de que forma que o Estado vem transformando essa oferta de serviços, né, que antes era presencial, agora de maneira digital? Desde o início dessa jornada, né, desse governo, o diagnóstico foi muito evidente, muito claro, e o Estado de Santa Catarina precisava de uma transformação muito rápida dos serviços tradicionais para os serviços digitais. Ou seja, isso é um movimento que já vem há muito tempo nos países mais desenvolvidos, e que nós já tínhamos aqui em Santa Catarina, pela nossa condição, as bases para que isso acontecesse. Ou seja, a tecnologia, nós já estávamos absorvendo essa tecnologia, já tínhamos condição para isso, nós tínhamos profissionais e faltavam algumas decisões estratégicas para que isso acontecesse. Uma das primeiras conversas que a gente teve, só para exemplificar isso, foi o nosso Detran, por exemplo. Quando a gente entrou no governo do Estado, identificamos rapidamente que o nosso Detran estava com um cenário de 20 anos atrás. E rapidamente a gente transformou a plataforma do Detran em serviços digitais, ou seja, a gente consiga fazer com que os balcões, ou seja, a transição entre o balcão, o deslocamento, o guichê, em plataformas de governo eletrônico. O Detran foi um dos exemplos. Em seguida, a gente inaugurou o SC-Gov.br, né? Ou seja, a plataforma do governo do Estado, que se propõe a ofertar todos os serviços de forma eletrônica. A nossa meta, até 2022, é fazer toda essa transição, todos os serviços do Estado estejam disponíveis em formato digital, e para isso também a gente tem aproveitado movimentos do próprio governo federal. O governo federal tem essa marca muito forte, né, o gov.br, e aí a gente tem trabalhado na identificação digital das pessoas e na construção dessa plataforma que vai dar vazão a isso. Então, isso para nós é uma questão primordial para o governo transformar todos os serviços em serviços digitais. Ou seja, se a gente for enumerar aqui as vantagens disso, nós precisaríamos de mais umas 2 horas aqui de conversa. Mas, assim, mais uns quatro programas aí. Exatamente, mas nós estamos atuando fortemente nessa linha. Tá certo. Estamos já indo para o encerramento. Fernanda, só para fechar, eu sei que a gente deixou muita coisa de fora ainda, mas deu para dar uma boa noção. A gente falou o site coronavírus.sc.gov.br, que é onde encontra os dados bem de forma transparente, mas para quem quer colaborar com a SGB, com a Social Good Brasil, nesse momento aí de pandemia, pode encontrar vocês de que maneira, Fernanda? Então, o nosso site é o sgb.org.br. Lá dentro nós temos todos os canais que as pessoas podem nos mandar mensagens, né? Temos as redes sociais e temos o radar. Temos um radar também com todas as boas práticas aí em relação a Data for Good, que é a questão do uso de dados para resolver problemas sociais. Nos encontram por lá com facilidade. É uma grande rede, né? Uma rede nacional, então todos são bem-vindos conosco. Tá ok. Parabéns pelo trabalho, então, da Fernanda Barreto Borhausen, fundadora e presidente da Social Good Brasil, e também agradecer Félix Fernando da Silva, diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina. Hoje aqui no Santa Inovação a gente bateu um papo, falou sobre a tecnologia e a inteligência de dados no combate à Covid-19, ao novo coronavírus. Nos encontramos aqui na TVA no próximo programa Santa Inovação. Até lá!